Oi, gente, estamos aí para mais uma resolução de questões, dessa vez as questões que correspondem ao módulo 8, que é o conteúdo sobre transformações das relações de trabalho e também economia informal. Então vamos ver como que esse conteúdo costuma ser cobrado nas questões de vestibulares aí pelo Brasil. Primeira questãozinha nossa é uma questão que caiu na PUC de Minas Gerais. Vamos dar uma olhada. O trabalho e a economia no Brasil. Observe os dados a seguir. Trabalho escravo no Brasil, casos registrados. A partir da análise das informações, vocês têm essas informações aí na apostila. Estão corretas as seguintes conclusões sobre o trabalho escravo ou peonagem no Brasil, exceto. Então vamos analisar as afirmações. A ocorrência de trabalho escravo está relacionada à necessidade de mão de obra em grandes projetos agropecuários na Amazônia Legal. Então, a gente viu ao longo da nossa aula que a maior parte dos casos de pessoas encontradas na situação de trabalho escravo estavam relacionados com a atividade da agropecuária. E a maior parte da agropecuária no Brasil tem se desenvolvido ali naquela região da fronteira, da expansão da fronteira agrícola. Portanto, no sentido ali cerrado e a Amazônia Legal. Então, essa daí está correta, né? B. Embora concentrada, a ocorrência de trabalho escravo não se limita a uma região ou estado. Exatamente. Então, existem ocorrências de trabalho escravo em todas as regiões do Brasil e em todos os estados. Ainda que ocorram em alguns estados sejam mais comuns do que outros, todos os estados apresentam pelo menos um caso de trabalho análogo à escravidão. Então, está correto também. Lembra, a gente precisa encontrar errada, né? C. O gato ou empreiteiro é figura central no aliciamento de trabalhadores, principalmente sulistas, mediante promessa de trabalho e salários compensadores. Essa é a alternativa errada, portanto, a resposta da questão, porque de fato o gato é uma pessoa que tem papel fundamental no aliciamento de trabalhadores que vão, portanto, estar em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Porém, a maior parte desses trabalhadores não são sulistas, e sim nordestinos que abandonam o Nordeste em função, principalmente, da concentração de terra. Então, essa alternativa está errada porque está falando ali principalmente sulistas. E não são principalmente sulistas, sim nordestinos. Então, essa é a resposta correta da questão. Alternativa C. E a D, só vamos dar uma olhadinha ali. A escravidão do peão se explica pela inexistência de contratos escritos, o que acaba por torná-lo prisioneiro da fazenda pelas dívidas contraídas. Exatamente. A maior parte das pessoas que estão na situação de trabalho análogo à escravidão contraíram dívidas com as pessoas que escravizam essa força de trabalho. Então a resposta dessa daí, a primeira questão é C. Beleza? Vamos continuando aí. A questão 2 caiu na Universidade de Mackenzie, lá em São Paulo, né? A Mackenzie. Então vamos lá. Flagrantes mostram roupas da Zara sendo fabricadas por escravos. O quadro encontrado pelos agentes do poder público e acompanhado pela repórter Brasil incluía contratações completamente ilegais, trabalho infantil, condições degradantes, jornadas exaustivas de até 4 horas diárias e cercamento da liberdade. Seja pela cobrança e desconto irregular de dívidas dos salários, o truck system, seja pela proibição de deixar o local de trabalho sem prévia autorização. Apesar do clima de medo entre as vítimas, um dos trabalhadores explorados confirmou que só conseguia sair de casa com a autorização do dono da oficina, só concedida em casos urgentes, como quando levou seu filho ao médico. As vítimas libertadas pela fiscalização foram aliciadas na Bolívia e no Peru. Em busca de melhores condições de vida, deixaram os seus países rumo ao sonho brasileiro. O conteúdo da reportagem tem relação com a questão do trabalho no mundo contemporâneo. E, agora vamos analisar a alternativa correta. A. Ocorre apenas em países subdesenvolvidos, fato que justifica a opção de instalação da empresa mencionada no Brasil. Então, no Brasil,
Os países subdesenvolvidos são os únicos países que apresentam o uso de trabalho análogo à escravidão? Não, gente. O trabalho análogo à escravidão acontece em todas as regiões do planeta, claro, com maior porcentagem dos casos nos países subdesenvolvidos. Mas os desenvolvidos também costumam encontrar casos de trabalho análogo à escravidão. Então, essa daí está errada. B. Caracteriza a exploração de trabalhadores em condições desumanas, seja em países ricos ou pobres, no que se convencionou chamar de precarização de trabalho. Essa é justamente a correta. Então, o trabalho análogo à escravidão é a exploração de trabalho de trabalhadores em condições desumanas, seja nos países ricos ou pobres, e isso a gente chama de precarização do trabalho. Beleza? Então, a correta é justamente a B. Vamos ver porque as outras estão erradas. C. Tem se tornado cada vez menos frequente, pois o processo de globalização tem permitido o combate desse fenômeno em todos os países do mundo. Não, eles continuam ocorrendo e a gente não pode afirmar que eles são cada vez menos frequentes, até porque é, é muito frequente os casos os casos vinculados ao trabalho escravo no planeta, né? Não só no Brasil. Então, no contexto da globalização, principalmente, tem aumentado esses casos aí. D. Não ocorre na Europa e na América do Norte, regiões onde os migrantes são tratados segundo respeito às leis trabalhistas, em países cujo governo igualam tratados segundo cujo governo igualam o tratamento entre trabalhadores nativos e estrangeiros. Não, costumam ocorrer na Europa e na América do Norte, sim. Claro, em menor caso do que em outras regiões, mas ocorrem. Até porque os países da Europa não oferecem o mesmo tratamento para trabalhadores nativos e estrangeiros. Alguns sim, mas outros não, né? Então, tá errado. E envolve apenas trabalhadores estrangeiros em áreas urbanas do Brasil, não se verificando condições desse tipo de superexploração do trabalho nas áreas rurais. Errado, até porque não envolve apenas trabalhadores estrangeiros, envolve também trabalhadores brasileiros, estrangeiros também, mas não apenas. E também não acontece, e também não acontece apenas no contexto urbano. Então, a maior parte dos casos de trabalho escravo, na verdade, estavam em ambientes rurais, portanto, invalida a alternativa E. Então, a resposta da 2 é a alternativa B, né, gente? Vamos para a próxima questão. Essa próxima aqui. Caiu na Unicamp, Universidade de Campinas. Importantes transformações produtivas e na forma de organização do trabalho têm ocorrido nas últimas décadas em todo o mundo e também no Brasil. Assinale a alternativa correta. Então, é uma questão que está falando aí sobre as transformações das relações de trabalho, que nós chamamos também esse processo ao longo das últimas décadas de flexibilização das relações de trabalho. Então, A. Em todo o mundo vêm sendo observadas mudanças em relação ao assalariamento e ao desemprego, como a precarização das relações de trabalho para a desoneração da produção, ou seja, para diminuir o custo da produção, e, portanto, o crescimento da informalidade. Exato, é a alternativa correta, perfeita. Então, o mundo inteiro vem passando por esse processo de aumento do desemprego, como também como consequência à terceira revolução industrial, que é chamada de toyotismo, e diminuiu a demanda por trabalhadores na indústria. Então, aumentou o desemprego e também aumentou a precarização das relações de trabalho, ou seja, diminuiu os direitos trabalhistas. E como aumentou o desemprego, cresceu a economia informal, que são aquelas pessoas que estão trabalhando sem obter um registro, um vínculo empregatício. Então, a correta aqui já é a A, né? Então, beleza. Vamos só ver porque as outras questões estão erradas. As outras alternativas, né? B. Acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, ou seja, é participante, tratam da questão do trabalho escravo e proíbem a escravidão por dívida. Isso é verdade. Razão pela qual esse tipo de trabalho forçado não é registrado no país desde 1888.
Já isso é mentira. Ainda que existam documentos e tratados internacionais que proíbam o trabalho análogo à escravidão no Brasil, ele é registrado, sim. Todo ano a gente encontra registro de pessoas em condições análogas à escravidão no Brasil. Então essa alternativa está errada. Vamos, vamos para C. Considerando a oferta de trabalho no Brasil, observa-se uma mudança de tendência, com a diminuição de oferta de emprego no setor primário e terciário e efetivo aumento da oferta de emprego no setor secundário da economia. Essa alternativa está errada, porque na verdade o setor secundário da economia e também o primário, eles diminuíram a oferta de emprego. E o setor terciário, que corresponde à prestação de serviços de comércio, aumentou a oferta de emprego no fenômeno que nós chamamos ao longo dessa aula de terciarização da economia, né? Então tá errado a C. Por fim, a D. Uma característica marcante das relações de trabalho na etapa atual do modo de produção é a maior organização sindical. Errado. Uma característica marcante na atual etapa do modo de produção das relações de trabalho é a flexibilização, que é justamente uma menor organização sindical. Beleza, gente? Então a resposta dessa é a A e o restante está tudo errado, né? Vamos para a próxima questão. Essa aqui caiu numa faculdade, será que FAO? Eu não sei onde fica essa faculdade. Pensei que fosse Amazonas, mas acho que não é, não. Então vamos lá. A economia informal tem aumentado consideravelmente na última década, sobretudo no mercado de trabalho metropolitano, ou seja, nas regiões metropolitanas. Assinale a alternativa que não caracteriza esse tipo de economia. Então, ele está falando sobre economia informal e a gente tem que encontrar a alternativa errada, o que não se refere à economia informal. A. Compõe-se de um conjunto heterogêneo de atividades que vão desde microempresas até empregados temporários, ambulantes e subempregados em geral. Sim, de fato, são esses os trabalhadores informais, aqueles que não têm registro, né? Então, está correto. B. Está ligada à economia formal na medida em que lhes fornece mercadorias ou serviços e também comercializa seus produtos. Verdade também. A economia informal, de certa maneira, está relacionada com a economia formal. C. Constitui-se num conjunto de atividades que busca escapar da cobrança de tributos e das regulamentações legais do Estado. Também, verdade. Muitas atividades informais, elas estão nas condições informais justamente para escapar da cobrança de tributos, ou melhor, da cobrança de impostos do Estado, né? D. É constituída por todas as atividades organizadas de modo não capitalista, ou seja, baseada na apropriação coletiva da circulação de cidadãos, cidades? Não, errado. A atividade informal não tem relação com o modo não capitalista, e sim com atividades que estão à margem da, da- 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 das regulamentações legais. Então, é quando o Estado não tem o conhecimento da atividade econômica que a pessoa está exercendo. Isso é uma atividade informal. Então, a resposta que é a errada, que é a resposta da questão, é a D, né? Então, né? Falando de modo de produção não capitalista. Não, isso não é informalidade. E por fim, a E deve estar correta, né? Vamos dar uma analisada. E pode contar com força de trabalho de familiares, assim como de alguns trabalhadores contratados, muitas vezes repelidos pelo mercado formal. Verdade. Muitos trabalhadores informais agem com seus familiares e a maior parte deles estão trabalhando na informalidade em função do aumento do desemprego no setor formal. Beleza? Então, isso daí facinho também, né, gente? Vamos para a próxima. Essa questão aqui caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada. Observe a exposição de um vendedor ambulante. Nunca contribuí para a Previdência. Às vezes, me sinto como se não fizesse parte do Brasil. É como se a gente vivesse em outro país. Acho que ninguém tem registro do que eu faço. Desistir de procurar emprego há anos, pois o mercado me exclui e não me sinto empregado. Se eu ficar doente de uma hora para outra, não sei, diz ele, exibindo uma bandeirinha do país no qual se sente excluído.
Depoimentos como esse traduzem a ideia de que existem duas modalidades de absorção do trabalhador pelo mercado. Uma, na qual as atividades econômicas são formalizadas e os trabalhadores contribuem para a previdência e têm carteira assinada, e outra, na qual predomina o vínculo informal, com grande estabilidade e mobilidade entre diversas ocupações de trabalhadores. Considerando a existência entre os setores formal e informal, a melhor caracterização do mercado de trabalho no Brasil está relacionada com a. Então, vamos encontrar a alternativa que melhor caracteriza o mercado de trabalho no Brasil, tanto informal como formal. A. Separação entre campo e cidade, dominando o emprego informal no primeiro e o formal na segunda? Não necessariamente, porque existem muitos empregos formais no campo e tem muito emprego informal na cidade. Então, a informalidade não é uma coisa restrita ao campo, assim como a formalidade é restrita à cidade. Não. Essas duas formas de emprego acontecem nesses dois ambientes, tanto o campo rural como o urbano. B. Divisão social entre empregados e desempregados, evidenciando nos últimos a falta de experiência no mercado de trabalho? Não. Tanto formal como informal são pessoas empregadas. Então, não é uma diferença entre empregados e desempregados. C. Situação de exclusão da população das regiões mais ao norte, predominando os empregos no setor primário da economia? Não, também. Até porque se a população pode estar empregada no setor primário e ser um emprego formal. Não necessariamente o setor primário tem relação direta com o emprego informal. Na verdade, a gente poderia dizer que o setor terciário é que tem uma relação direta com a informalidade. Porque justamente a terciarização da economia vai aumentar a informalidade. D. Oscilação da população trabalhadora entre emprego formal e informal, marcando uma tendência ao crescimento da informalidade. Essa é a alternativa correta, a resposta. A alternativa que expressa o comportamento e a situação entre o emprego formal e informal no Brasil. Portanto, no Brasil ocorre uma oscilação entre a população que trabalha no formal e no informal, e tem mostrado um crescimento da economia informal. Isso tudo aí é reflexo, né, do aumento do desemprego no setor secundário, reflexo, por sua vez, do modo de produção toyotista que mecanizou a atividade industrial. Então a resposta é a D, né? E vamos para essa aqui. Universidade Federal do Pará, 2012. Nos últimos 20 anos, o Brasil tem desenvolvido novas técnicas e organizacionais como a informatização e a automação nas atividades agropecuárias, na indústria e nos serviços. Os atuais tipos de contratação e as políticas trabalhistas conduziram, entre outros aspectos, a um aumento do desemprego e da precarização das relações de trabalho. É um texto do professor Milton Santos, chamado Brasil, Território e Sociedade no século XXI. A implicação das mudanças tecnológicas no mundo de trabalho no Brasil, sugeridas nos textos, estão identificadas na alternativa. Então, qual é uma consequência dessa mudança no mundo de trabalho no Brasil, citada aí nas alternativas? Vamos ver. A. Redução dos postos de trabalho nas atividades agropecuárias e industriais foi recompensada pelo investimento nos setores públicos e privados em postos de trabalho nos grandes centros urbanos? Não, não ocorreu uma, uma compensação desses trabalhos que foram que sumiram em função da mecanização da atividade agropecuária e também da atividade industrial. Na verdade, o pessoal acabou se empregando na informalidade para substituir as vagas que outrora existiam no setor primário, no setor secundário. Na verdade, então, essas vagas não foram supridas pelos investimentos públicos e privados nos grandes centros, não, foram supridas pela informalidade. B. As ampliações das necessidades produtivas, sobretudo a partir da revolução das telecomunicações, têm contribuído para o aumento do desemprego no setor informal da economia.
Essa alternativa aí está errada, até porque está falando ali ó, que ocorreu um aumento do desemprego no setor informal da economia. Não, o setor informal da economia ocorreu um aumento do emprego e ocorreu um aumento do desemprego no setor formal, principalmente no setor primário e secundário. Por isso que essa alternativa está errada. C. As novas formas de contratação de trabalho, principalmente a terceirização, são um dos indicadores de que as relações de emprego se tornaram precárias, o que foi acompanhado pela redução da renda do trabalhador brasileiro. Exatamente. A terceirização é um exemplo de precarização das relações de trabalho. Outro exemplo extremamente atual seria a uberização, que é um exemplo, um caso específico de terceirização. Então a correta seria justamente a C, né? D. A crescente diversificação das profissões tende atende às novas necessidades produtivas do mercado. No entanto, é responsável pelo crescimento do desemprego no setor de serviços e na economia informal do país. Na verdade, é errado, porque a diversificação das profissões, ela aumenta de fato o desemprego e tal, mas ela aumenta o desemprego no setor primário e secundário e aumenta o emprego no setor terciário, que nós chamamos de terciarização da economia, quando a maior parte da população passa a se empregar no setor de serviços e de comércio, como resultado exatamente da mecanização do setor primário e do setor secundário. E o crescimento e a distribuição dos polos regionais de informática pelo território nacional foram responsáveis pela redução dos subempregos, na medida em que absorveram os desempregados do mercado formal. Não, não ocorreu isso. O crescimento dos polos regionais de informática não conseguiram absorver os desempregados do mercado formal. Eles continuam trabalhando no mercado informal. Então, esse vídeo era isso. Essas questões, as questões do módulo de hoje eram essas. E a gente fica por aqui e nos vemos nas próximas aulas, né? Sejam de conteúdo ou sejam também de questões. Então, beleza, galera? Abração. Até a próxima. Nos vemos. Se cuidem. E continuem respeitando a quarentena. Falou, gente.